Produzir vinhos finos de altitude com alto padrão de qualidade não é das tarefas mais fáceis. Mas daqui desses vinhedos, localizados entre altitudes de 900 a 1.400 metros, são produzidas uvas especiais. Uvas com tempo de amadurecimento prolongado. Um conjunto de fatores que faz com que algumas regiões de Santa Catarina produzam os melhores vinhos do Brasil. A partir de agora, você vai saber como tudo isso começou, a importância da pesquisa agropecuária na adaptação das cultivares e a diferença da produção convencional. Uma nova etapa da vitivinicultura em Santa Catarina. A trajetória dessa atividade na Serra Catarinense iniciou quando a Ipagre constatou a adaptação das cultivares vitiviníferas na região. Com investimentos em uvas elaboradas, seria possível produzir vinhos com padrão de qualidade diferenciado, os chamados vinhos finos de altitude. Aqui em Campos Novos nós iniciamos em 2003 um trabalho com alguns pomares pioneiros que já haviam implantados uvas viníferas aqui na região. A partir daí, nós reunimos alguns produtores e passamos a experimentar algumas cultivares de uvas viníferas para testar a capacidade produtiva delas na região. Na estação experimental da Ipagre foi implantado um vinhedo experimental com 42 cultivares de uva, para ver a adaptação dessas e que, a partir daí, nós pudéssemos repassar esse material para os produtores implementarem seus pomares. As regiões de São Joaquim, Caçador e Campos Novos são foco das atividades de produção em Santa Catarina. Isso por causa de fatores como solo, clima e altitude. Hoje são mais de 40 projetos individuais e coletivos que geram emprego direto para mais de 2.000 pessoas. E Dari, que tipo de vantagem, inclusive geográfica, tem essas regiões de Caçador, Campos Novos, São Joaquim, que conseguem produzir esse tipo de vinho? Em função da altitude dessas três regiões, elas estão, a maioria delas, acima de 900 metros de altitude a nível do mar e até 1.400. Então propicia uma boa quantidade de horas frios que é necessário para essas vinhas entrarem em dormência e depois no ano seguinte reproduzirem e manterem uma boa produção. E também essas três regiões têm uma qualidade excepcional, que é o número de horas de sol, que propicia uma maturação mais uniforme, uma maturação melhor e atingindo um grau de açúcar, um teor de açúcar acima das demais regiões, e com isso nós temos uma grande vantagem, que é a produção de um vinho de qualidade sem adição de açúcar na vinificação. Essa é o grande diferencial dessas regiões tidas como regiões de altitude acima de 900 metros. As três regiões hoje têm em torno de 300 hectares de área plantada com uvas viníferas. Isso aí vai chegar a produção de em torno de 1 milhão de garrafas de vinho desses vinhos finos de altitude, né? E a perspectiva aí é de manter, não ampliar tanto. No caso específico nosso aqui, nós temos uma produção prevista aí de 100 toneladas de uva, que vai nos propiciar uma produção de 100.000 garrafas quando nós atingirmos o total da implantação dos pomares previsto para essa nossa região. Experimentalmente são observados os comportamentos de viníferas de origem francesa, espanhola, italiana e portuguesa. Os vinhedos em altitude são conduzidos em sistemas espaldeiras ou manjedouras, cada um com suas características. O sistema espaldeira permite que você tenha uma melhor ventilação e também uma maior concentração dos raios solares. Há uma maior facilidade de luminosidade nesse sistema de espaldeira em relação aos demais. Também permite que você possa fazer os tratos culturais melhores. A desfolha, quando a uva começa a maturação, e também outra vantagem em relação ao outro é a questão dos tratamentos fitossanitários. Aqui há uma maior penetração das gotas, das partículas, dos insumos que você põe na videira. Ele molha melhor a folha, tem maior facilidade e melhor controle das doenças nesse sistema. Porém, ela produz um pouco menos que o sistema de manjedoura, né? Exatamente, mas como a produção de uvas viníferas, a intenção é qualidade e não quantidade, esse sistema aqui para a produção de uvas para vinho é o melhor que existe em todo o mundo. Já nesse vinhedo, o sistema utilizado é a manjedoura, né? O sistema em Y, né? Por que ele também é eficiente? Esse também é um sistema interessante, ele permite que você tenha uma produção maior de uva, mas ele também
tem uma vantagem que tem a possibilidade de iluminação solar. Se faz a desfolha, ele também produz uma uva de qualidade, com bom teor de açúcar e é fácil de manejar, tanto para tratamentos fitossanitários quanto os tratos culturais que o produtor realiza no pomar. Apesar da variedade predominante ser a Cabernet Sauvignon, como você viu, há também vinhedos com uvas Merlot, Pinot Noir, Moscato, Cabernet Franc, Sangiovese, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Tinta Roriz, Touriga Nacional, Trincadeira e Malbec. Depois de todos os cuidados e monitoramento no campo, as uvas colhidas chegam até a cooperativa. Aqui fica a cantina, onde estão localizados os tanques de fermentação e armazenagem. Os processos ocorrem da seguinte maneira. Após a pesagem, o enólogo faz a análise do grau de açúcar da uva. Quanto maior, melhor. Em seguida, o produto vai para a desengaçadeira, máquina que separa o cacho do grão e também moe o grão. Uma bomba de transferência leva as uvas até o tanque de fermentação, onde a temperatura não passa dos 22 graus. Permanecendo aqui de 5 a 8 dias, o produto já é considerado vinho e dentro do tanque ele é separado da casca. O destino agora é outro tanque, o de armazenagem, onde o vinho fica de 2 a 3 anos. Só então ele passa a ser guardado nesses barris de carvalho francês, que atribui aroma e sabor especial ao líquido. Filtrado, o vinho é engarrafado, rotulado e está pronto para ser consumido. A cooperativa tem papel essencial dentro dessa cadeia produtiva. É aqui que mais de 100 produtores entregam suas uvas e juntos depositam a esperança de um negócio que pode melhorar a vida no campo. Houve o envolvimento principalmente dos órgãos de assistência técnica, da IPAGRE mais especificamente, que fizeram o trabalho a nível de campo, levando a informação para o produtor, levando a tecnologia para o produtor, levando essa ideia para que o produtor pudesse encarar, aceitar e implantar os primeiros pomares, na verdade. Para o que se nota, sim, está andando bem, temos que apostar que vai ir bem, né? Temos que torcer para que a carroça ande para frente, né? Não vai dar de ré. Porque senão daí investimos nos pomar, tudo, e se der, chegar de dar de ré daí. Não, mas tá bom, tá andando bem. Vai ir, acredito que vai melhorar bem, né? Da agora em diante, que começa a ir o comércio, né? O produto é bom. O produto é bom, Essa é a primeira safra lançada pela cooperativa Vinicampos. São 9.000 garrafas, 4 diferentes vinhos finos com riqueza de extrato e alta concentração de sabor. O encorpado Barão de Demétria, o Campanello, que é denso e frutado, o Identitá, com aromas florais, e o Campos Novos, leve com tonalidade esverdeada. Marcel Salante é enólogo e explica por que algumas variedades se destacam na comercialização do vinho. Cabernet Sauvignon é uma variedade universal a título de vinho tinto, e então, até o momento, o principal motivo é a parte comercial realmente que influiu no início desses vinhedos. Agora, a gente entende que novas variedades devem entrar em produção nos próximos anos. O especialista também fala sobre alguns mitos e curiosidades sobre essa bebida, que nem sempre fica melhor com o passar dos anos. O vinho antigamente, baseado nos vinhos do Porto, o pessoal achava que quanto mais velho melhor, que era um vinho de muita concentração, de alto teor alcoólico. Atualmente a gente compara o vinho com uma pessoa, com um ser vivo. O vinho nasce, ele se desenvolve, ele chega à maturidade e ele vai acabar morrendo. A gente não consegue precisar quanto tempo de vida ele tem, mas a gente sabe que um certo tempo ele vai permanecer num estágio ótimo para consumo e depois ele começa a decrescer. Então, essa lenda de que o vinho, quanto mais velho, melhor, ela é verdade, mas não é uma verdade absoluta.
Já a questão da disposição das garrafas, como a gente está vendo aqui, sempre na horizontal, isso sim é verdade, né? Você estava me explicando o porquê é importante que elas fiquem guardadas dessa maneira. Exato, é uma questão de contato da rolha com o líquido, para que a rolha permaneça sempre encharcada, sempre em contato com o líquido e não deixe passar o ar para dentro. A rolha é um tecido vegetal, então ela precisa estar úmida e estar encharcada para permanecer vedando o bico da garrafa. Se não pode comprometer, inclusive, o sabor do líquido? Exatamente, o oxigênio pode entrar na garrafa e começar a oxidar e algumas leveduras e bactérias podem também alterar gustativamente esse vinho. No mundo todo e em Santa Catarina não é diferente. A vitivinicultura dá visibilidade ao lugar e atrai investimentos. Automaticamente, gera empregos, movimenta o turismo, a gastronomia e o enoturismo. Afinal, muitas viagens são motivadas pela apreciação de sabores e aromas incomparáveis. Produzir vinhos finos de altitude é, além de uma arte, uma atividade que impulsiona o desenvolvimento.